Olá, bonitinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, mais uma aulinha nossa. Infelizmente não deu para a gente fazer as lives toda semana como eu tinha planejado. Vários problemas aqui em casa, uma hora era a internet, outra hora era o computador, depois começaram obras aqui, depois quando eu podia vocês tinham outras aulas, enfim. Vários e vários problemas. Então eu resolvi mudar um pouquinho. Eu vou fazer vários vídeos passando para vocês todo o conteúdo dos cadernos do aluno. Então nesse vídeo eu vou começar, eu vou ver quanto tempo dá, talvez eu divida em 2 vídeos para não ficar muito grande, mas eu vou começar fazendo o caderno do aluno do primeiro bimestre, tá bom? Então vamos que é coisa pra caramba. Tá aí. É ideal que vocês tenham o caderno do aluno e um caderno para vocês escreverem juntos, tá bom? Fica mais fácil para todos. Vamos lá. O calor está profundamente ligado a todos os processos naturais e artificiais que nos cercam. De maneira direta ou indireta, ele está sempre presente no cotidiano do ser humano. Por isso, neste tema, iniciaremos o estudo da física térmica a partir da discussão de fenômenos, fontes e sistemas que envolvem a troca de calor e fenômenos que são recorrentes no nosso dia a dia. Então a gente já viu, já fizemos exercícios, já conversamos a respeito. O nosso estudo em física do segundo ensino médio é basicamente calor, troca de temperatura, fenômenos de variação de calor, de pressão, dilatação, tudo que envolve calor. A gente já falou bastante sobre isso, o calor está aí. O calor e a temperatura tá em tudo que a gente faz, a nossa vida depende disso, a nossa vida depende do calor do sol, depende da que a gente regule a temperatura do nosso corpo. A atividade 1. Conceitos referentes a calor e temperatura serão abordados no decorrer das aulas. Mas você acha que existe alguma diferença entre dois termos? Sim, senão seria a mesma palavra, né? Calor é energia térmica em movimento. Beleza? A gente fez exercício sobre isso. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então você tem lá dentro, você tem dois corpos. Um que está com uma agitação X. O outro tem uma agitação Y. Qual dos dois tem maior temperatura? O que tem maior agitação das moléculas. Fechou? Simples, né? Vamos fazer uma lista de 10 termos, processos ou objetos que tenham alguma relação com calor ou com temperatura. Agora, classifique os termos anteriores de acordo com a utilização ou situação, como nos exemplos abaixo. Então o que a gente tem? Neve é um fenômeno da natureza. O ferro de passar, ele alisa as roupas por meio do calor. O fogão produz fogo para o cozimento dos alimentos. Uma panela que cozinha os alimentos. Um isqueiro que você usa para acender o fogão. Ar-condicionado, aquecedor, ventilador, geladeira, todos esses são termos, processos ou objetos que têm relação com calor e temperatura. Beleza? Para pesquisar, para medir a temperatura dos objetos e sistemas, utilizamos o popular termômetro, já falamos bastante. Porém, é necessário adotar uma escala, ou seja, um padrão de medida para se aferir a temperatura. Diante disso, pesquise o princípio de funcionamento dos termômetros, quais as escalas termométricas mais utilizadas no mundo e qual a origem de cada uma delas. Posteriormente, voltaremos a falar sobre eles. Bom, vamos lá. Nós já sabemos as 3 escalas. No fundo mesmo não importa mais tanto assim a gente ficar falando sobre a origem, quem inventou, quem não inventou, mas as nossas escalas já sabemos que são Celsius, Kelvin e, favorita de todos, Fahrenheit. Bravo. A escala Celsius, ela usa como padrões, né, o 0 grau, que é a temperatura de fusão da água, e os 100 graus, que é a temperatura de ebulição. Faz de conta que está escrito certo, não vou parar. O Kelvin é a escala absoluta, ela é a escala adotada no Sistema Internacional de Medidas, e o 0
grau Celsius é igual a 273 Kelvin. Nós não usamos grau Kelvin. Kelvin é ele só. 273 Kelvin, tá? E o Fahrenheit, que é aquela belezinha que todo mundo adora. Para o Fahrenheit, 0 graus Celsius, a temperatura de congelamento da água é 32 graus Fahrenheit. E a temperatura de ebulição da água é 212. Achei aqui na minha cola. Então, é 212 graus Fahrenheit. O que a gente pode ver aqui? A escala Kelvin e a escala Celsius, elas usam escalas centígradas. Elas usam a mesma escala. Para a mesma variação, elas têm a mesma escala. Então, 0, 0, 0. Temperatura de congelamento da água, 0 graus Celsius. 273 Kelvin. 32 Fahrenheit. Temperatura de ebulição da água. Então, vai ser 100, 373, 212. Que a gente consegue ver. Aqui tem 100, aqui tem 100 e aqui tem 180. Né? Fahrenheit. Essas são as características principais que a gente tem que sempre ter em mente para que a gente consiga fazer os exercícios e as conversões e tudo mais. Deixa eu ver mais coisa aqui. Passar. Tá. Novidades. Fechou. Então, atividade 2. Voltar para a leitura. Muda. Agora que você já realizou a pesquisa e conversou com seus colegas sobre as diferentes escalas termométricas, você vai construir o seu termômetro e adotar a sua própria escala. Para isso, vamos discutir e responder as seguintes situações. Como é realizada a medida de uma temperatura? O que ela indica? Medida de temperatura, você mede a escala de agitação interna das moléculas. Mas, como você não pode olhar dentro do material e ver os átomos e ver as moléculas vibrando, o que você faz? Você compara elas com outras escalas que você já tem padronizadas. Então, nós temos Celsius, Kelvin, Fahrenheit, temos outras que ainda são utilizadas em laboratório, em alguns lugares específicos, mas hoje cada vez mais tem sido utilizado o Kelvin. Inclusive, eles querem que o Kelvin seja adotado no lugar do Celsius no dia a dia, mas acho que vai demorar ainda mais uns bons anos para a gente começar a ver alguém utilizando Kelvin no dia a dia. Nossa, hoje está quente, né? Tá 300 Kelvin. A gente tem que mudar muita coisa ainda para a gente usar isso. O que ele indica? Grau de variação das moléculas, mas como a gente não tem essa medida, a gente compara com o grau de variação de uma molécula que a gente conhece. No caso da água, a gente sabe que a 0 grau ela congela, tem um X estado de agitação que a gente escolheu chamar de 0 grau. E a gente compara isso, então se você tiver a água a 15 graus e outro material a 15 graus, você sabe que ali tem a mesma temperatura, tem mais ou menos o mesmo estado de agitação. Como os termômetros funcionam? Funcionam por conta da propriedade que a gente tem na natureza esqueci o nome. Caramba, deixa eu ver se tem aqui. Equilíbrio térmico. Os termômetros funcionam por causa do equilíbrio térmico. Quando você tem dois corpos colocados no mesmo ambiente, por exemplo, um copo d'água, um copo de café colocado aqui na minha frente. Se eu der tempo o suficiente para eles, os dois, o copo de água quente e a cerveja gelada, vão ficar na mesma temperatura do ambiente. Então, se aqui fora tiver 25 graus, tanto a água quanto a cerveja eventualmente vão se equilibrar com o ambiente e ficar a 25 graus. O que acontece com o termômetro? A gente coloca ele lá debaixo do braço. Então, lá dentro você tem um líquido. Antigamente era mercúrio, agora é álcool, porque o mercúrio é tóxico e as crianças comem mercúrio.
Então, tem o líquido lá dentro, e quando você coloca debaixo do braço, o que acontece? O seu corpo está aí 36, supondo que você está com febre, você precisava do termômetro, então está a 38. E o seu termômetro está na temperatura ambiente, ele está aí a 20 e poucos graus. Então você coloca, o que vai acontecer? O seu corpo vai transferir energia térmica para dentro do termômetro, até que o termômetro atinja o grau de equilíbrio com o seu braço. Então o termômetro que estava 25 ganhou energia, ele tirou um pouquinho da sua energia e os dois se equalizaram, e aí ficou nos 38, que é o seu corpo, e aí 38 que vai mostrar ali na tabelinha, ou no caso de um sensor, de um termômetro digital. Beleza? Como se converte a temperatura de uma escala para outra? Explique. Vou explicar. Calma, vamos mudar aqui para o sketchbook. A gente já viu a diferença entre a relação das temperaturas, né? Celsius e Kelvin utiliza 100 como escala, simplificando, e o Fahrenheit aquela escala maluca dele lá. Então, a gente precisa lembrar, cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui. A formulinha para transferir, para fazer a mudança de temperatura é essa aqui. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? Então você coloca a temperatura que você quer saber e resolve essa equação. Para transformar direto de Kelvin para Fahrenheit e vice-versa, eu não recomendo que vocês decorem essa fórmula. Eu prefiro transformar de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin, do que tentar decorar mais uma fórmula que é muito parecida com essa e pode causar erro. A fórmula é essa, ó. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é exatamente o que a gente tem aqui em cima, é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Tá? Então é preferível você decorar só isso aqui, TC5 TF menos 32 sobre 9, do que decorar as duas e acabar errando. Você coloca aqui TK sobre 9, sei lá, faz alguma bagunça aqui e pode ocorrer um erro. Então, eu nem trabalho com essa, eu não apresento, eu apresento para os alunos como uma forma de saber, ó, existe uma forma de fazer, mas eu acho que pode gerar confusão desnecessária e a gente consegue fazer qualquer temperatura que a gente tiver, a gente transforma em Kelvin, que ó, temperatura em Kelvin é temperatura em graus centígrados mais 273. Então, qualquer uma que você tiver, se for ao contrário, né, temperatura em Celsius igual a TK menos 273. Você transforma para Celsius e joga na fórmula para saber em Fahrenheit. É um trabalhinho a mais, mas bem mais simples, bem mais difícil da gente incorrer em algum erro. Beleza? Temperatura em Celsius mais 273. Então, é assim que nós fazemos a conversão de temperaturas. Vamos ver aqui exercício 4. Observe os pontos de fusão e ebulição das escalas termométricas mais conhecidas. Escala Celsius, fusão 0, ebulição 100, Fahrenheit 32.212, Kelvin, faltando um L aqui, né? Kelvin 273.373. Efetue os cálculos e diga se é possível uma pessoa sem febre sentir frio quando a temperatura é de 50 graus. Vamos lá. Então, essa pessoa está sentindo uma temperatura de 50 graus. Se for 50 graus Celsius, obviamente que ela não está com frio. Mas e se for 50 graus Fahrenheit? Eu tenho temperatura TC5, temperatura em Fahrenheit 50 menos 32 dividido por 9. Então aqui, x sobre 5, conta rápida de cabeça, 50 menos 32, que é 2. Então, x igual a 10 graus Celsius.
Então, 10 graus Celsius é sim possível a pessoa sentir frio. Agora, vamos ver quanto é isso em Kelvin. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius, acabamos de encontrar, 10 mais 273. TK igual 283 Kelvin. É desnecessário, nem sei porque eu fiz essa conta, mas enfim. Já vemos, sim, é possível uma pessoa ver a temperatura de 50 graus e falar que ela está com frio. Agora, pode ser, se for 50 graus Kelvin, obviamente que é frio, né? Muito, 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 muito frio. Você pensar que o zero absoluto é menos 273, 50 graus Kelvin é... Cadê? Sumiu meu temperatura em Kelvin. 50 graus Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, 50 menos 273 é igual a temperatura em Celsius. Vai ser, preciso fazer, menos 273 graus Celsius. Baita frio, né? Então, sim, é possível e está aí justificada a resposta. Exercício 5. Uma panela com água é aquecida. Vamos apagar aqui. Uma panela com água é aquecida de 55 para 150. Então, delta θ é de 55 a 150 Celsius. Com a variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Então vamos fazer Fahrenheit. Para Fahrenheit é TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. Então, 55 sobre 5 igual a x menos 32 sobre 9. 11 vezes 9 igual a x menos 32. 99 mais 32 igual a x. 131 graus Fahrenheit foi o nosso ponto de partida. E depois a temperatura que ela chegou ao final, 150 sobre 5, x menos 32 sobre 9. 150 sobre 5, 30 vezes 9, x menos 32. 30 vezes 9, 270. Não, tinha que foi direto. 270 mais 32 igual a x. 302 graus Fahrenheit. Então, variação de temperatura é 302 menos 131, são 171 graus Fahrenheit. Ok? Deu para entender? Só substituir na fórmula e ver a variação na outra escala, na escala diferente. Na escala Kelvin, a gente já viu que a escala Kelvin anda junto com a escala Celsius. Então, se eu tive uma variação de 95 graus, se eu tive uma variação de 95 graus na escala Celsius, eu vou ter 95 graus na escala Kelvin. Ok? Vamos fazer? Só para tirar a prova dos 9. Então, vou deixar esse então aqui. Caramba! Então, aqui. Delta 171 Fahrenheit. Vamos fazer então. A temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius mais 273. Mais. Então, 273 mais 55, 328. Vou direto, tá? E depois, TK igual TC mais 273. TK igual a 150 mais 273. 423. Então,
328 menos 423, exatamente 95 Kelvin. Ok? Então, se você tem a variação, uma certa variação em Celsius, vai ser a mesma variação em Kelvin. Só o Fahrenheit que vem para confundir nossa cabeça. Item 6. O filme e livro Fahrenheit 451 aborda sobre a extinção de todos os materiais de leitura no futuro. Futuro, hein? Onde a função dos bombeiros era a de manter a temperatura da queima dos livros em 451 graus Fahrenheit. Como poderia ser o nome do filme se a temperatura fosse medida em graus Celsius? Vamos ver. Então, temperatura em Celsius, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Tc5, vamos já passar aqui para x, né? X sobre 5 igual 451 menos 32 dividido por 9. 451 menos 32, 419 dividido por 9, 46. X sobre 5 igual a 46,5. X igual a 232 Celsius. Então, o livro se chamaria Celsius 232. Ok? Beleza. Vamos descer aqui também. Questão complementar a gente faz depois de uma atividade extra. Com o simulador aberto, selecione a opção Estados. Vamos lá para o simulador. Selecione a opção Estados e complete a tabela abaixo, descrevendo o comportamento das moléculas das substâncias obtidas. Então, vamos lá para o estado. Deixa eu abrir o simulador aqui no meu. Ok. Então, vamos para a água no estado sólido. Temos aqui menos 127 graus. O que ele quer saber? Água no estado sólido, comportamento das moléculas. Elas estão todas juntinhas, estão vibrando só um pouquinho. Em estado líquido, temperatura de 13 graus Celsius. Veja como mudou o comportamento delas. E quando a gente passa para o estado gasoso, 156 graus Celsius, as moléculas venceram aquela força de atração entre elas e começaram a se descolar. E aí, no caso, a água está evaporando. Vamos mudar para o oxigênio. Oxigênio é no estado sólido. Para você ter oxigênio em estado sólido, você precisa de um pouquinho menos, talvez, mas 246 graus Celsius. 246 Celsius é 27 graus. 27 Kelvin. Kelvin não tem grau. 27 Kelvin. Isso é extremamente frio, né? Então é muito difícil de você conseguir oxigênio sólido. Passando para o estado líquido. Aqui a variação pequena até, né? De 27 para 57 Kelvin, você já começa a ter o oxigênio líquido. Por quê? Para você ter um gás, a menos 160 o oxigênio já passa a ser um gás. Pensou se ele precisasse ter, sei lá, menos 30? A galera na Rússia, na Antártida, ia ter uma pedra, ia beber oxigênio, né? Ia ter oxigênio líquido. Será que dá para beber oxigênio líquido? Não, que passa pelo pulmão. E se eu enfiar oxigênio líquido no meu pulmão? Será que eu consigo respirar igual um peixe? Beleza. Sei lá. Então é isso, é observar o estado das moléculas. Né? Se você. Aqui outra coisa que a gente vai ver mais para frente, calor latente, calor e tal. É isso aqui, ó. Eu tenho uma determinada massa. E eu vou colocar no líquido. Tem uma determinada massa, uma quantidade de matéria, e eu quero aumentar a temperatura, então eu forneço calor. A gente vai calcular isso aqui. Quanto de quantidade de calor eu tenho que fornecer para alterar 1 grau dessa quantidade de massa? Tá? Eu aqueci, subiu a temperatura e ele evaporou.
Lindo. Vamos voltar para a leitura. Cadê para mim? Não consigo ver. Estou com a tela fechada. O mouse sumiu aqui. Ainda na opção estado, selecione água, em seguida sólido, clique em aquecer. Blá, blá, blá. Já vimos aqui, eu fiz rapidinho, mas vamos voltar, vai. É divertido. Então, água, sólido e aquecer. Vai subir a temperatura. Não, tem oxigênio ainda. Água, sólido, menos 127 e vamos aquecer. 26 graus, temos água em estado líquido. Continuando aquecendo. 100 graus, temos água em estado gasoso. E quanto maior a temperatura, mais as moléculas ficam dançando. Voltemos. Então, atividade 3. Modelo cinético molecular. A temperatura é uma grandeza física que informa o quanto um objeto está frio ou quente, o quanto ele tem de variação das moléculas. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais quente está o objeto. Ainda que pareça simples, o conceito de temperatura é bastante complicado. Não acho. Para que você comece a entender o que é temperatura, será preciso conhecer o modelo teórico dos átomos e moléculas. Esse modelo considera que a matéria é formada por moléculas que diferem umas das outras pelos átomos que a constituem. A gente tem aí o H2O, molécula da água. Então são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Cada substância é formada por moléculas diferentes. A água tem uma molécula, a água oxigenada tem outra molécula, apesar de usar os mesmos átomos. O ferro tem outra molécula com outro átomo diferente, que por sua vez são constituídas por diferentes átomos que as caracterizam. Beleza? Essas moléculas não ficam paradas, elas se movimentam continuamente de forma caótica e desordenada, sempre interagindo ou colidindo quando estão muito próximas umas das outras, obviamente. A temperatura, então, é a grandeza que reflete, em média, o movimento aleatório das moléculas que formam um corpo qualquer. Quanto mais agitadas essas moléculas e os átomos de uma substância, maior a temperatura. Né? Se você tem duas, sei lá, vamos pensar, você está todo mundo parado ali dentro do trem apertado e começar a dançar, você vai aumentar o calor ali, né? As outras moléculas dentro do trem vão ficar bravas, vão te empurrar de volta e vai aumentar a temperatura ali dentro. Quanto mais agitadas as moléculas de uma substância, maior a sua temperatura. A temperatura muito alta dá-se a separação entre os átomos que as constituem e as moléculas podem se separar, ou seja, elas se decompõem, podendo também liberar elétrons e se ionizar, sendo o estado resultante denominado plasma. Então, se você aquecer um material e ele virar um gás, depois você continuar aquecendo esse gás, vai chegar um ponto que a agitação das moléculas é tão grande que elas mesmas se quebram. Beleza? Ou, por exemplo, a água, os dois Hzinho, eles se agitam tanto que eles acabam se soltando do oxigênio. E aí você tem o plasma, que é um gás extremamente aquecido. Tipo esse que tem no fundo da nossa imagem aqui. Esses gases muito aquecidos aqui ainda não são plasma, mas são extremamente aquecidos. Explique como você entende a relação entre a temperatura de um corpo e a agitação de suas moléculas. Acabei de falar, né? O exemplo do trem. Quanto maior a agitação da molécula, maior o atrito interno, maior a temperatura. Existe uma relação entre o funcionamento do termômetro e os modelos cinético-moleculares? Deve existir, né? Deixa eu achar na minha cola aqui. Sim, é o que eu tinha falado. Existe porque dentro do termômetro a gente tem a temperatura, que a gente já conhece, que a gente já tabelou a dilatação dela, o tanto que ela se expande quando tem o calor, e a gente colocou uma reguinha ali, né? Nada mais é que uma reguinha ali que eu sei que se passar de 10 para 20, ele vai andar esse tantinho. Então a gente tem ali
a agitação molecular desse material já é conhecida e a gente compara para saber mais ou menos a temperatura do outro. A atividade 4, controles de temperatura. Quanto tempo temos? 30 minutos. Beleza. Acho que dá para finalizar tudo numa aula só. Que legal. Vocês não estão me atrapalhando, dando risada e fazendo piadas? A aula rende. Vou voltar para a escola nunca. Fica só aqui. Controles de temperaturas. Nas aulas anteriores, aprendemos sobre instrumentos que servem para medir a temperatura, mas como poderíamos controlá-la? Pense em situações do dia a dia em que a temperatura precisa ser controlada. Fogão, forno, chuveiro, nosso corpo, né? Se a gente esquentar demais, a gente precisa controlar essa temperatura. Por que é importante? Para saber mais. Assista o vídeo, Não vamos. Pesquise o princípio do funcionamento de lâmina bimetálica de um ferro de passar roupas. Essa lâmina bimetálica ela fica dentro do ferro de passar roupa. E ela é exatamente isso, uma lâmina de 2 metais, bimetálica, 2 metais. Normalmente, no ferro de passar eu não sei, mas normalmente é alumínio e cobre. A não ser que sejam temperaturas maiores, aí eles trocam alumínio, que isso funciona dentro de forno também. Mas elas ficam coladinhas pela ponta e aqui embaixo tem um sensor. Então aqui meus dedões são um sensor e aqui elas estão ligadas. Então conforme vai aquecendo a chapa do ferro de passar roupa, o cobre tem uma dilatação maior. O cobre ele absorve mais calor, né? Ele é um melhor condutor de calor. Então ele vai se dilatando, ele se dilata mais do que o alumínio. E ele faz essa chapinha se dobrar. Quando essa chapinha, essas duas chapinhas, uma dilata a outra e elas fazem esse movimento, né? Ela dobra. Aqui embaixo tem um sensor que vai chegar a um certo ponto que ele vai falar, opa, atingiu a temperatura tabelada, que isso é feito em laboratório, depois colocado dentro do ferro. Atingiu a temperatura, pode desligar. Aí o ferro começa a perder temperatura. E as chapinhas voltam ao seu lugar. Quando elas voltam ao lugar dela, o ferro sabe que chegou na temperatura determinada e ele precisa aquecer de novo. Então ele liga o termostato, na verdade isso faz parte do termostato, e ele aumenta a temperatura de novo. Isso tem dentro de forno de padaria, dentro do forno da sua casa, se for um forno elétrico, dentro de forno de siderúrgica, utiliza isso, a gente chama também de termopar, em aquecedor de piscina, infinidade de lugares utiliza esse tipo de controle de temperatura, ok? Por que é importante o controle da temperatura? Porque se a gente não controlar a temperatura, por exemplo, você está lá fazendo feijão e você não tem o controle daquela temperatura. Você vai queimar o feijão vai derreter, o calor vai continuar lá, você vai derreter a panela, vai derreter o forno, depois você vai tacar fogo na sua casa e o calor vai continuar crescendo, você vai tacar fogo na cidade, vai transformar todo o oxigênio em plasma, a gente vai criar uma nova estrela, vai criar um buraco negro e vai acabar o universo. Por isso é importante a gente ter o controle da temperatura. Certo? Tá bom o exemplo? A gente tem diversas situações que a gente precisa ter o controle. No chuveiro a gente controla a temperatura, no forno a gente controla a temperatura para ter o pão assando. Se a gente só tivesse uma opção de calor, tipo, dentro do forno é só 300 graus, talvez a gente não conseguisse fazer um pão, fazer uma comida, fazer alguma coisa. Tá? Por isso é muito importante o controle. Qual o princípio de funcionamento da lâmina bimetálica? Exatamente o próximo tema, a dilatação térmica. Observe a imagem e responda. Qual ação o engenheiro deveria adotar para evitar esse acidente? Primeiro de tudo, parar o trem, né? Mas, falando aqui da linha, o que aconteceu? O trilho se dilatou por conta do calor, está muito sol ali, ele não teve para onde expandir e ele entortou. Já vi fotos de acidentes que aconteceram nessa mesma situação. Como os metais se dilatam, não só os metais, todos os materiais, mas os metais é mais visível isso, quando a gente tem a agitação da molécula, esse espaço entre as moléculas tem que ir para algum lugar, né? Se você está agitado aqui, e você está de boinha e você começa a agitar mais e abrir os braços, você precisa de mais espaço. Como que você consegue esse espaço? Dilatando
as suas dimensões. No caso do metal, a gente consegue ver isso bem facilmente na linha do trem. Quando você está andando de trem, você escuta aquele tatam, 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 tatam. É o espacinho entre os trilhos que tem ali justamente para isso, para um dia mais quente o metal poder expandir, se dilatar, e aí esse espaço vai ser fechado. E talvez valha o teste para quem anda mais de trem aí, pegar um dia bem quente e ver se diminui esse barulho do trem passando pelos trilhos. Nunca reparei, mas provavelmente sim. Outro lugar que a gente pode ver esses meios de dilatação nos viadutos. Se você olhar nos viadutos, bem no meio, lá aqui na Ponte São João, perto de casa, você consegue ver que tem umas faixas de borracha entre as duas placas de concreto. Uma para vibração dos carros, mas se você olhar, tem um espaço bem grande ali entre elas, até num dia frio. E ela, quando aquece, ela acaba chegando bem perto. Aqui em casa, na parede de casa, eu tenho uma rachadurinha ali atrás, que no final da tarde bate muito sol naquele pedaço, então a parede se expande e essa rachadura abre um pouquinho. De manhã a rachadura está fechada, que você olha ali, você nem percebe. Então, se eu for vender a casa, eu vou trazer alguém para vir aqui de manhã, porque não tem rachadura nenhuma. À tarde tem uma rachadurinha pequenininha. Se eu lembrar, eu tiro foto e coloco agora aqui na edição para vocês darem uma olhada. Currículo Mais. Vamos aprofundar nossos conhecimentos na plataforma Currículo Mais? Seu professor vai lhe orientar como realizar atividades em animação, como sugerido em dilatação térmica, disponíveis em... Não vou. Não precisa. Para saber, os engenheiros evitam acidentes como os da imagem acima ao prever as dilatações que os materiais irão sofrer, deixando folgas nos trilhos das linhas de trem. Isso também ocorre nas construções civis, onde são feitas as juntas com material que permite dilatação de concreto. Eu não consigo lembrar na escola se tem algum lugar. Normalmente prédios que são feitos daquele concreto armado, aquele pré-moldado, eles têm bastante. Eu lembro numa escola, um prédio que eu estudei, tinha umas placas de isopor enorme entre as paredes, justamente para isso, para amortecer essa dilatação. Outro lugar que a gente tem que levar em consideração isso na construção de aviões. Os aviões, como eles estão muito rápido, lá em cima é muito frio, né? O ar é muito frio, mas a temperatura do atrito do ar com a fuselagem do avião, com a lataria do avião, causa um aquecimento. Os aviões comerciais voam numa velocidade até relativamente baixa, eles conseguem se controlar ali, resfriar. Mas os caças supersônicos, os aviões que vão acima da velocidade do som, tem que levar isso em conta, por isso eles usam materiais compósitos, eles usam titânio, outros materiais que dilatam menos. Tem 2 aviões, vocês acham fácil aí na internet imagens a respeito disso. Tem o Concorde, que é um avião de passageiros supersônico, e tem o SR-71 Super Blackbird, que é um bombardeiro dos anos 70. O Concorde, se não me engano, ele chega a aumentar o tamanho dele em 15 centímetros durante o voo. E ele já as chapas, algumas chapas na fuselagem dele. Quando ele está em solo, você consegue enfiar a mão entre as fuselagens. Eu já vi vídeo do cara visitando, você consegue enfiar a mão entre as chapas. E quando ele voa, ele se aquece tanto que essas chapas se fecham. O SR-71, ele não podia ficar muito tempo em terra quando ele se preparava para voar. Ele ligou o motor, vai. Porque ele era tão rápido, e naquela época não tinha tantos materiais diferentes, que ele começava a vazar, ele começava a pingar óleo, combustível para todo lado, porque tudo ali tem que ser feito com espaçamento. Aí quando ele começa a voar, tudo se encaixa e aí ele voa e arrebenta. Ele voava muito, muito alto, muito, muito rápido. É um avião muito bonito, por sinal. O que você assistiu às animações? Agora que você assistiu às animações, você saberia explicar a facilidade em abrir potes de azeitonas após jogar água quente sobre eles? Nem precisa de animação, né? Basta um professor como eu. Você já deve imaginar, cada material, falei do alumínio, falei do cobre, cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. Se você fornecer a mesma temperatura para 2 materiais diferentes, você deve imaginar que um alumínio, um cubo de alumínio, vai ter uma dilatação diferente do que um pedaço de pau.
correto? Então, no caso aqui do pote de azeitona, se você joga água quente sobre ele, o que vai acontecer? O metal vai dilatar muito mais do que o vidro. O coeficiente de dilatação do metal é um dos maiores que a gente tem na natureza. Perde para os gases. Né? A gente perde para os gases. Então você joga água quente, o que acontece? O vidro dilata 1 unidade. A tampa do pote de metal dilata 2 unidades. Então você consegue abrir muito mais facilmente. 3. Porque em alguns momentos móveis de madeira costumam estalar. Porque a madeira também tem isso. Às vezes um tipo de corte diferente numa madeira, se for cortada a favor dos veios, contra os veios, ela vai ter uma dilatação diferente. Além do que, por exemplo, na cama aqui a gente tem a madeira, tem 2 ripas de madeira, 2 pedaços de madeira presos com um parafuso. Esse parafuso tem uma dilatação diferente da madeira. Então se aquece e contrai, se aquece e resfria o ambiente, esse metal vai dilatar e contrair muito mais rápido que a madeira. Quando você desliga o carro ou desliga a moto, você escuta aqueles estralinhos de tec, tec, tec. Também é isso, é o metal voltando para a sua temperatura, entrando em equilíbrio térmico com o ambiente. Simplesmente isso, tá bom? Então temos aí todo o nosso primeiro tema abordado. Coisa linda, consegui matar tudo em um vídeo. 40 minutos nosso tempo de aula, olha só. Beleza? No próximo vídeo eu entro com vocês em trocas de calor. Faço aí o tema 2. Depois a gente faz aquecimento e clima. Talvez dê para fazer... Não, esse aqui tem uns exercícios, umas coisinhas aqui diferentes. A gente faz aquecimento e clima. Se bem que aquecimento e clima é bem rápido também. Falar de efeito estufa e tudo mais são coisas bem... Talvez dê para fazer um vídeo só com o tema 2 e 3 e aí a gente já arrebenta com alguns exercícios e passa para a discussão do segundo bimestre. Beleza? Muito obrigado, espero que tenham gostado. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu espero conseguir não fazer com que ninguém durma no meio do caminho. Olá, gente, um abraço, até!